4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. Polícia Federal, Ministério Público Federal fazem operação em Marília. Por quê? Você vai saber já já. Sobe para 14 número de casos de dengue em Marília. Ainda falta d'água em grande parte da cidade. Coleta irregular do lixo, gerando muita reclamação. FIES, financiamento estudantil. Prazo para inscrição vai até o próximo dia 14. Cuidado para não perder a data. Expectativa para o comportamento da economia em razão da reforma previdenciária. O assunto continua provocando muito debate. Peça infantil é destaque no próximo dia 17 no Teatro Municipal. Presidente Bolsonaro tem retirada da sonda. Apresenta melhoras, mas ainda não há previsão de alta. E a tragédia do Flamengo. 10 pessoas mortas e fica o alerta com relação à estrutura para a base do futebol brasileiro. A partir de agora, 4 Notícias. A informação para você. O Brasil e o mundo lamentam uma nova tragédia. Agora no Flamengo. Categoria de base, pois é, a falta de estrutura de um planejamento, uma tragédia. Vamos até o Rio de Janeiro, você confere a informação. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu o local onde fica o alojamento de jogadores das categorias de base do clube. E os garotos estavam dormindo no momento do incêndio. Ainda não há informações oficiais sobre o que causou as chamas. Em frente ao CT do Flamengo, há vários parentes das vítimas em busca de informações. O Centro de Treinamento Jorge Elal, conhecido como Ninho do Urubu, fica na zona oeste do Rio de Janeiro, uma das regiões mais afetadas pelo temporal de quarta-feira. O local continuava sem luz e sem água em decorrência da chuva. As imagens mostram uma área do CT do clube destruída pelas chamas. O local conta com um módulo profissional, 2 campos, campo de treinamento para goleiros e estruturas para musculação e fisioterapia. De acordo com relatos de sobreviventes, o fogo teria começado nos aparelhos de ar-condicionado. A maioria dos afetados estão bem. E a maioria não conseguiu porque a quantidade de fogo era muita. E aconteceu que o ar-condicionado pegou fogo, daí foi gerando em curso, assim, todos os ar-condicionados, foi pegando em tudo. E foi muito rápido, não deu para conseguir chamar quase ninguém. 10 mortos no total, jogadores da equipe de base do Flamengo entre 14 e 17 anos, muitos ainda fazendo o próprio período de experiência. Falar o quê? O presidente do Flamengo tenta se explicar. Essa é certamente a maior tragédia pela qual esse clube já passou nos últimos 123 anos, com a perda dessas 10 pessoas. Eu acho que o mais importante agora é a gente se dedicar a tentar minimizar o sofrimento e a dor dessas famílias que certamente estão sofrendo muito, e vocês podem estar certos que o Flamengo está cuidando disso e não vai poupar esforços para tentar fazer com que isso seja minimizado ao máximo. O Flamengo também está colaborando com as autoridades para que, vamos dizer assim, a causa desses acidentes, desse incêndio, possa ser apurada. Ninguém mais do que nós tem maior interesse para que isso ocorra. E, por fim, dizer que todos nós aqui do clube estamos de luto. É uma tristeza
enorme que a gente está sentindo. Não é fácil falar para vocês, obrigado a todos e peço desculpas. Obrigado. Esse alojamento não tinha licença da Prefeitura do Rio de Janeiro para essa finalidade. E agora vem essa argumentação de que o local estava prestes a ser desativado. Só que agora é tarde demais. 10 pessoas perderam a vida e 3 estão com ferimentos, sendo uma em estado grave. Estamos recebendo Marco Aurélio Jorge, coordenador da Stadium BR, que tem por objetivo exatamente a formação de jogadores, trabalhar na base para a preparação para o próprio futebol. Marco, boa noite, se é que dá para falar boa noite desta sexta-feira. Boa noite, Zé Henrique. A gente foi surpreendido, né, por essa notícia e realmente um negócio que mancha muito o nosso futebol, que já não vive um bom momento, ele vem a manchar ainda mais. E o pior, né? Talvez no clube de maior torcida do futebol brasileiro, um clube campeão mundial e um clube conhecido mundialmente, né? Então vamos aguardar aí o desdobramento principalmente para que os culpados a gente possa chegar, a polícia, os bombeiros possam investigar e chegar aos culpados. O local onde essa tragédia aconteceu era praticamente um puxadinho e não tinha licença da Prefeitura do Rio de Janeiro. Como que você vê isso? Pelas informações que eu tenho de amigos que trabalham na base, ele era um local que existia um conforto para os jogadores, mas eram containers, né? Containers, aqueles adaptados, né, para que os jogadores pudessem ficar ali em período de avaliação, e alguns que já faziam parte da base, os mais novos. E eles vinham num processo de transferência desses atletas para uma nova ala do CT do Flamengo, que foi desocupada pelo profissional para ir para uma ala mais bem equipada. Então, mas é que você falou, não deu tempo. Então, agora o que precisa ser apurado foi fatalidade ou negligência, né? Quando existe uma fatalidade, ela acontece para todos nós, a todo momento nós estamos sujeitos. Até que ponto foi fatalidade, até que ponto foi negligência? Porque são crianças, né? A responsabilidade ali não é da família. Ele entrou do portão para dentro, a responsabilidade é do clube. E é uma responsabilidade muito grande. Isso não é brincadeira. E se aconteceu com o Flamengo, infelizmente talvez sirva de exemplo para que as entidades do nosso futebol, as entidades maiores, possam olhar coisas terríveis que são feitas em estruturas menores. Aqui no interior, talvez se fosse no Asa de Arapiraca, ninguém ia olhar, mas aconteceu dentro do Flamengo. Então, alguma coisa está errada. Você conhece o pessoal do Flamengo, as equipes de base, Marco? Conheço as categorias de base, conheço técnicos, conheço observadores do Flamengo. O Flamengo vem se estruturando novamente para fazer um bom trabalho de base, tanto que revelou Vinícius Júnior, revelou o menino que foi vendido agora, né? Paquetá e outros jogadores. Então o Flamengo vem se organizando nesse sentido, e o Fluminense também, que tem Xerém no Rio de Janeiro, também é muito organizado. Mas a organização, ela vem de um todo quando você mexe com criança. Não pode deixar rastro, né? E a gente viu o rastro que foi deixado. Então, tudo bem, você tenta buscar os melhores, você busca os melhores, mas você também quando você assume a responsabilidade de alojar um garoto, tirar ele do seio da família, você tem que assumir tudo. Então, eu acho que faltou ao Flamengo, talvez, essa licença, precisava estar tudo certo, né? E, infelizmente, não houve talvez esse cuidado. No momento em que a seleção brasileira sub-20, dando vexame no sul-americano lá no Chile, agora mais essa tragédia. O que está havendo com a base do futebol brasileiro, na sua opinião, Marco? Nós hoje somos o submundo do futebol. O país do futebol, pentacampeão do mundo, né? A gente até brinca, quem viu, viu. Quem não viu, vai ser difícil
porque a desorganização, né? Hoje nós trabalhamos na base, não para que o garoto chegue no profissional num clube brasileiro ou chegue na seleção brasileira. A gente trabalha na base aos moldes do futebol europeu, para que o garoto vá rápido para a Europa para gerar dinheiro, para que outras pessoas ganhem. E nisso tudo, o nosso futebol vem num momento a gente está caindo, né? E não surgem novos craques, não surgem novos talentos, nós não temos mais identidade. É uma crise de identidade que ocorre com o futebol brasileiro, tal visto a nossa seleção principal e a nossa seleção sub-20 agora, isso que vem acontecendo. Mas pior que isso, talvez, seja a negligência que o futebol é tratado no Brasil, não pelo Flamengo. Pode ter sido uma falha, uma negligência do Flamengo, mas existem coisas muito piores que acontecem aqui no interior e que ninguém sabe, a grande mídia não sabe. Talvez isso possa ser corrigido a partir de agora, com pessoas mais profissionais e pessoas com mais cuidado com relação principalmente às crianças, porque abaixo de 18 anos você não tem responsabilidade. Então, espera aí um pouquinho, como é que você trata uma criança de uma forma perigosa? Aí não pode, né? Muito bem, obrigado Marco Aurélio Jorge, coordenador da Estádio BR, está aí, coordenador de base, falando sobre esse momento trágico e dando um alerta para o próprio futuro do futebol brasileiro. Falando sem alerta com relação a excesso da internet. É uma revolução a internet, mas é preciso cuidado. Na casa da Daniela, os 2 filhos têm celulares e acesso à internet para verem desenhos e os youtubers. A mãe fica sempre de olho no conteúdo que eles gostam. A gente controla bastante o que eles acessam, o que eles assistem, com quem eles conversam. Acompanhar o que os filhos ficam vendo na internet, ainda mais se forem menores de 18 anos, é fundamental. Crianças e adolescentes são mais vulneráveis a armadilhas virtuais que podem levar a conteúdo impróprio, como o sexo explícito. Ela não está preparada emocionalmente para isso. Ela pode ficar traumatizada, ela pode achar que sexo é brutalidade, ela pode sair praticando com outras crianças, maiores, menores, e ela aprende que sexo é desvinculado de afeto. A Sociedade Irlandesa de Prevenção de Crueldade contra Crianças mostra que 50% delas passam de 1 a 3 horas por dia utilizando a internet sem nenhuma supervisão de um adulto. E essa exposição é a porta de entrada para pedófilos. Além de conversar sobre o assunto com os filhos, é preciso também criar barreiras, como senhas de conteúdo, para evitar que os pequenos tenham acesso a material pornográfico. Existem uns apps, que você pode baixar no teu celular, no celular do teu filho, e que eles avisam quando a criança está entrando em contato com conteúdos sexuais. Se você vai conversando, sobre sexualidade, sobre as coisas com a criança, ela pode te perguntar na dúvida. Então, tem algumas pessoas que delegam ao Google a orientação sexual das crianças. Mas isso é função de pai e mãe, não é função de escola, não é função de internet. O alerta está dado. Destaques do momento. Sobe para 14 o total de casos de dengue este ano em Marília. 11 contraídos no próprio município. População reclama da falta d'água e da coleta irregular do lixo pela cidade. Ainda liberada a consulta para novo lote de restituição do imposto de renda. Dessa vez, malha fina para quem caiu e escapou entre 2008 e 2018. Um alerta importante nos rótulos dos alimentos. A regra está sendo preparada para se colocar em prática. A proposta do IDEC é justamente colocar esse selo na parte frontal, ou seja, que os consumidores possam ler e entender que determinados alimentos são ricos em açúcar, gordura e em sódio. Eu vou conversar sobre esse assunto com a Laís. Por que é tão importante, Laís, estar bem na frente, bem visível para o consumidor entender? O IDEC já realizou pesquisas em anos anteriores que demonstraram que a população não compreende o rótulo do jeito que ele é hoje. Então, a proposta do IDEC é incluir esses selos na parte
parte da frente da embalagem, em forma de triângulo, dentro de um box branco, indicando o excesso de nutrientes críticos, ou seja, nutrientes que são prejudiciais à saúde quando em excesso, como o sódio, o açúcar e as gorduras. Esse selo, ele passa a informação de forma objetiva, simples e clara para o consumidor. Então, é só bater o olho na parte da frente da embalagem que a gente já sabe se aquele produto tem ou não excesso de nutrientes críticos. A gente tem, por exemplo, biscoito salgado integral. Tá pensando, tô comendo uma coisa super saudável e olha, alto teor de sódio, por exemplo. Exatamente. Então, o esquema de visualizar esses selos é quanto mais selo tiver, mais prejudicial para a saúde pode ser esse alimento. A gente tem outro exemplo aqui também. Bolo caseiro da indústria e tá cheio de coisa ruim, né? Exatamente. E a importância de colocar esse selo na parte da frente da embalagem é que a gente garante dessa forma o direito à informação que o consumidor tem. É claro que ele vai poder continuar consumindo os alimentos, mas ele vai consumir de uma forma consciente e a ideia é promover uma alimentação mais adequada, escolhas alimentares mais saudáveis. Hey,